Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quarta-feira, 18 de junho de 2025, a gente vai falar de algumas notícias de Vasco e Botafogo, de proposta do Vasco por jogador que está sem espaço no futebol europeu, os jogadores ex-Vasco que estão no Campeonato Mundial e já começa com uma informação. No início da tarde de hoje, o novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, será apresentado em entrevista coletiva. Você acompanha tudo ao vivo na Vasco TV. Não vai ter tempo de assistir? Fica tranquilo, eu vou pegar os principais trechos e trago no nosso próximo conteúdo que sai ainda hoje. Então você vai deixando já o seu like aí para dar uma fortalecida e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vamos falar de Vasco! Acabou passando batido por mim aqui a questão da nova camisa do Vasco, que será lançada no dia, anote aí, 27 de junho, exatamente daqui 9 dias, tá? É uma camisa home, que significa, creio eu, a camisa 1, né? A camisa principal, que é a camisa preta. Então vamos aguardar aí esse lançamento. O vídeo que o Vasco divulgou traz esse personagem aí, que é um vascaíno do Espírito Santo. Ali em cima tá escrito Caravanas, então pode ser que tenha alguma homenagem ao vascaíno off-Rio, a nós, né, vascaínos off-Rio, ou especificamente aos vascaínos do Espírito Santo. Vamos aguardar, tá chegando. Pode ser a última camisa da capa, né? Para quem não sabe, o Vasco deve assinar mesmo com a Nike já no início do ano. Então pode ser a última camisa da Era Capa, uma empresa que fez camisas belíssimas do nosso clube. A Nike vai ter um grande desafio. É uma grande empresa, mas vai ter um grande desafio de manter o nível que a Capa trouxe para as camisas do Vascão. Olha aí, galera, fui lá no site da CBF para não ter dúvida e Vasco e Botafogo realmente ainda está com data a definir. Pelo visto, vão esperar o que vai acontecer com o Botafogo. Se o Botafogo for eliminado cedo do Mundial, deve ocorrer já no início de julho o jogo. Se o Botafogo for avançando, aí deve adiar um pouco essa partida. Por que eu estou falando disso? Porque os ingressos já começam a ser vendidos hoje, tá? Para essa partida, quem está realizando o jogo é o Metrópolis, né, que sempre realiza os jogos aí na capital Brasília, e hoje começa a venda para clientes do banco lá, da Arena, BRB, não sei o que lá, enfim, não manjo muito desse banco aí, BRB. E a partir do dia 21 para o sócio torcedor do Vasco e a partir do dia 23 para o público em geral. Então fique ligado aí, entre lá no site Sócio Gigante e confira aí os valores, os preços dos ingressos para esse jogo. Lembrando, a data no site da CBF ainda está a definir. Vamos aqui falar de Biel, né, o jogador ex-Grêmio que passou pelo Bahia e foi comprado pelo Sporting de Portugal. Porém, chegou lá, não está conseguindo se firmar, está sem espaço e quer voltar ao futebol brasileiro. O Biel tem 4 propostas, tá aí a informação do André Hernan, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco, todas por empréstimo. E por que eu não me animo muito? Porque quando é empréstimo, o que vai seduzir realmente o jogador é o salário. Então digamos que ele deve ganhar bem pra caramba lá. Aí chega o Corinthians e fala, eu pago 100% desse valor. Aí chega o Atlético e fala, eu pago 100% e ainda dou mais uma graninha. Entendeu? Vai virar um leilão e o Vasco já se mostrou que não vai entrar nessa parada. Tá reclamando aí da pedida do Léo Jardim, por exemplo. Então não creio que o Vasco vai entrar num leilão desse aqui. Falando sobre o jogador, gosto muito. Vai me surpreender positivamente se o Vasco conseguir fechar com o Biel. Um pontinha bem rápido, um pontinha habilidoso. Gostava muito dele no Grêmio, principalmente no Grêmio. Enfim, vamos ver o desenrolar disso aí. Agora com a chegada do Admar Lopes, meu amigo, o que vai ter de especulação não está escrito. A gente vai trazendo aqui quando a fonte for uma fonte mais conhecida, como é o jornalista André Hernan. Deixa a sua opinião, gostaria do Biel?
Acredita que o Vasco fará esse movimento no mercado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E aqui vamos ver a lista de jogadores do Vasco que estão no Mundial de Clubes, né? Pra gente ver que passam bons jogadores sim por São Januário. Às vezes rende, às vezes não rende. Vamos dar uma olhada. Bom, Andrei Santos no Chelsea, né? Tá vivendo boa fase. O técnico mandou colocar ele na lista de relacionados, enfim. O moleque vive um bom momento. Saiu do Vasco, eu acho, jogando bem, né? Apesar de em times bem ruins. Douglas Luiz está na Juventus, esse já saiu, já tem um tempinho a mais, esse não deve voltar tão cedo, pois está em alta no futebol mundial. Carlos Palacios, não aconteceu no Vasco, né? Fez uma partida boa aqui ou ali, eu lembro de um gol de falta que ele marcou num campeonato carioca, muito pouco, né? Muito pouco para a expectativa que se criou, o Vasco até recuperou um dinheiro ali quando ele foi vendido para o Boca Juniors. É um jogador que não deixou saudades em São Januário. Esse aqui poupa tempo, né, meu amigo? Ian Sassi, uma época do Vasco tenebrosa. Enfim, poupa tempo, esse não deixou saudades. Arthur Salles, moleque bom de bola. A gente vendeu ele para a Bélgica, né, ali em 2021. Bom jogador, cara. Não sei como ele tá hoje fisicamente. Olha lá, 38 jogos, 9 gols e 9 assistências. Moleque tá fazendo e acontecendo, hein? E acho um grande jogador e o Vasco vendeu ele muito baixo, né? Era uma época que a gente precisava vender para pagar a conta. Ainda precisamos, né? Vamos falar a verdade. Eric Farias, aí a foto do Arthur Salles ali. Eric Farias, quem não lembra dele, ele passou pelo Vasco, vindo lá do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. É outro que não deixou saudades, tá jogando aí nesse Ulsan, Hyundai, enfim. Não deixou saudades. Olha aí, ó. Danilo Boza, zagueiro que tá no Urawa Reds. É outro também que não deixou muita saudade no Vasco, não conseguiu se firmar na Série B, né? Teve alguns problemas ali, enfim, mas tá aí disputando o Mundial de Clubes. O Alan, do Botafogo, esse sim, né? Um cara que saiu do Brasil ali depois do título da Copa do Brasil. Rodou bastante aí mundo afora. E acabou voltando para o Botafogo, né? A gente esperava talvez um retorno para o Vasco. Ele escolheu para o Botafogo. E bom jogador o Alan. Danilo Barbosa, fez categorias de base no Vasco. Eu vou te falar que eu nem lembrava disso. Então, né, não jogou pelo time profissional do Vasco. Juan Cruz, que no Vasco ficou conhecido como Juan Sexo, desculpa, mas é verdade. E uma loucura, né? O Botafogo pagou uma nota nele, pagou 8 milhões de euros, 50 milhões de reais aproximadamente. Um cara que no Vasco, enfim, não conseguiu mostrar o seu futebol, acabou indo lá pro Ludogorets da Bulgária e tava arrebentando a boca do balão até ser comprado pelo Botafogo. Germancano, o Chapolin do Fluminense, esse teve boa passagem pelo Vasco, apesar de momentos de dar aquela pipocada, nos pênaltis ali da Série B principalmente, né? Mas no Fluminense continuou a boa fase que ele começou no Brasil jogando pelo Vasco. Goleiro Fábio, esse há muitos anos, né? Pra mim um goleiraço, fala muita besteira aí do Vasco, né? Falou muita besteira do Vasco durante a carreira, não é bem-vindo na barreira do Vasco, mas, pô, esse aqui joga muito futebol, né? Um grande goleiro, apesar de 44 anos nas costas, o goleirão Fábio. Paulinho, tá no Palmeiras, tava no Galo. Dizem as más línguas que queria voltar pro Vasco, mas o Paulo Brax achou caro, achou que não valia os valores ali. Ele arrebentou no Galo, né? Foi muito bem ao lado do Hulk, fazendo uma dupla de ataque com o Hulk. E agora foi comprado pelo Palmeiras, teve uma lesão, tá voltando agora ainda buscando a melhor forma física. Tá aí, só pra gente dar uma olhada nos jogadores que estão disputando o Mundial, já passaram pelo Vascão da Gama. Tem saudade de algum? Eu vou falar que eu tenho saudade do menino Andrei Santos, do Douglas Luiz. Imagina um Douglas Luiz nesse meio campo do Vasco. Tá maluco, moleque. E aí fica por aí, tá? E fica por aí.
é o que eu sinto saudade mesmo, é de Andrei Santos e Douglas Luiz. Bom, meus queridos, quem quiser mais conteúdo de Vasco, clicou no card que tá passando e conferiu a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.